Olá, piscianos e piscianas, tudo bem, meus amores? Começamos a leitura então sem delongas, tá, gente? Falando aqui sobre a mensagem dos oráculos primeiro para vocês, que eu já embaralhei e já tirei para não tomar muito tempo da leitura. Depois a gente vai pro tarô, certo? A gente vai saber também quais são os arcanos que vão auxiliar vocês essa semana, qual vai ser o arcano que vai representar o desafio e a energia do arcano que vai apoiar vocês ao longo das próximas semanas. E a gente tem também, depois dessa parte, tem uma segunda parte, leitura estendida, com mais detalhes, mais mensagens, mais oráculos, e também onde a gente fala um pouquinho mais sobre amor, tá? Vou falar sobre amor aqui também, mas na segunda parte tem mais detalhes. Então vamos lá, qual vai ser o arcano que vai na energia antagonista para peixes? Justiça, tá saindo justiça bastante aqui. Na posição antagonista. Já saíram. Vocês são o quarto signo que eu faço a leitura. E a justiça saiu para 3, se não me falha a memória. E a energia que vai apoiar, que vai dar suporte para peixes. O Hierofante. Tá? O que isso significa, gente? A justiça, quando ela vem na energia antagonista, a gente tá falando como se essa carta estivesse inversa, tá? Então, justiça representa equilíbrio, representa aquilo que é correto, representa literalmente justiça, justiça divina, as coisas que dão certo, ou quando vocês estão atuando com a postura correta, com a postura justa, não só com vocês mesmos, mas também com o resto do mundo, trabalho, família, amor. Se essa carta sai nessa posição, enquanto obstáculo ou desafio, significa que vocês estão precisando equilibrar alguma coisa, que vocês estão precisando realmente reavaliar a postura de vocês. Também pode representar, por exemplo, um delay, quando se trata daqueles que estão esperando por um resultado, né? Sobre processo, sobre... Enfim, literalmente, assuntos judiciais pode representar um delay ou um resultado negativo, tá? Mas no mais, essa carta, ela fala sobre karma, ela fala sobre a justiça, representa o karma, né? Então, tomem cuidado com aquilo que vocês plantam, dizem a postura, a intenção que vocês colocam nas coisas que vocês fazem, porque a justiça, ela deixa muito claro que tudo que a gente faz, a gente colhe de bom ou de ruim, né? E o equilíbrio, eu não vejo tanto a questão do equilíbrio relacionado à saúde, mas eu vejo mais mesmo com relação às intenções de vocês e os atos, tá? Pode ser também que vocês sofram algum tipo de injustiça, estejam passando por um momento onde as coisas não estão fluindo de acordo com os esforços de vocês, mas isso não é, né, não vai durar para sempre, claro que não, né? Se vocês estiverem atuando da maneira correta, é o que importa. Mas enfim, esse é o desafio, né, ao longo dos próximos dias, semanas. Enquanto a energia que vai estar apoiando, vai estar dando suporte, vai estar dando, é ótimo, gente, ela parece essas atendentes de telemarketing, né? Falando no gerúndio, né? O Hierofante fala sobre comprometimento, estudo, pós-graduação, faculdade, fala sobre maestria, né, sobre sabedoria. Acima de qualquer coisa, representa um comprometimento com algo maior, né, com um propósito de vida, com a profissão, algo que vocês levam muito a sério ou devem levar a sério. Todos os tipos de estudo, aperfeiçoamento, workshop, pesquisa, tudo isso vai estar muito bem amparado ao longo das próximas semanas, tá? O início de estudos, ou a continuidade, ou pós, enfim, tudo isso vai estar sendo apoiado, beneficiado. E com relação também àqueles que estão buscando algum tipo de contrato, por exemplo, pode ser um contrato de negócios ou um contrato afetivo, né? Um contrato de casamento romântico. Pode ser casamento de negócio e casamento romântico, né? Também tá favorável, vai ser favorável, ok? Mas, assim, individualmente falando, o comprometimento com vocês mesmos, com as metas, com os sonhos, com os objetivos individuais de vocês, o comprometimento, a constância, o estudo,
né, é bem importante. E vai ser favorecido. Logo depois a gente tem duas cartas aqui que eu fiquei muito curiosa. Eu geralmente falo por oráculos, tá? Eu tenho duas cartas de cada oráculo nessa primeira parte aqui. Mas eu vou ter que falar já uma de cada. O que acontece? Depois de colocá-las assim organizadas na mesa, eu pude observar. Eu tenho aqui Become More Objective, se torne mais objetivo, mais claro, né? E eu tenho a outra carta aqui, que é Impasse. A imagem tá espelhada porque eu preciso, infelizmente, usar a câmera frontal, tá, gente? Impasse fala aqui, ó. Reflita e redirecione a sua energia. O que essa carta tá dizendo? Se ela fala representando aqui um impasse e pede para que vocês reflitam e redirecionem a própria energia, é porque a energia de vocês está dispersa, tá em vários lugares, em várias situações, e vocês precisam focar o que é prioridade, organizar, né? Realmente reorganizar. Logo, o que isso significa? A ausência de objetividade, a ausência de clareza, de direção. Então, essas duas cartas de oráculos diferentes, completamente diferentes, inclusive até no perfil do assunto, né? Quando elas vêm uma complementando a outra, confirmando a outra, na verdade, significa que vocês estão sem direção. Sim, muitos de vocês estão sem direção, então, né, não existe foco, não estão conseguindo seguir uma linha reta, não estão conseguindo pontuar o que é prioridade. Então, bora resgatar a energia que está dispersa, definir, colocar no papel, criar uma logística, criar um sistema que ajude vocês a se tornarem mais objetivos, a organizar a rotina, organizar aquilo que vocês querem concretizar de fato, porque enquanto vocês estiverem né, com a energia vibrando numa bagunça energética ou numa uma bagunça real, assim, né, a casa bagunçada, o trabalho bagunçado, ou a vida, o pensamento bagunçado, enquanto vocês não resolvem o que é preciso concluir primeiro, enfim, ou aquilo que vocês realmente querem, vocês continuam no impasse e, portanto, estagnados, né? Bom, se tornar mais objetivo na maneira de se comunicar também, de dizer o que vocês querem, tá? É importante. Eu tenho minimize a sua culpa. Alguns de vocês podem se sentir grandemente culpados por alguma situação, culpados por alguma atitude, culpados por alguma escolha, tá? Independente do que seja a razão da culpa que vocês carregam, isso é para aqueles que ressoarem, tá, gente? Eu posso ler coisas aqui que vai estar de acordo para uns, para outros não, normal. Independente do que cause essa culpa que vocês carregam, hoje, essa carta pede para que vocês minimizem essa culpa, tá? Todo mundo erra. É muito importante, muito, muito, muito importante. Levem isso pra vida, caso vocês não tenham escutado ainda, o que eu duvido, mas eu tô aqui para lembrar para quem já ouviu ou já leu. O caráter das pessoas não se define por aquilo que elas fazem de errado ou de certo. Né? Não se define por aquilo que elas fazem de errado. O caráter da pessoa se define pela maneira como ela assume o que ela fez e pela maneira como ela tenta se redimir, se desculpar. O caráter tá no pedido de desculpa, o caráter tá na maneira como vocês amadurecem, escolhem uma abordagem diferente, uma abordagem melhor, uma maneira de se redimir, de mostrar que se importa, que realmente se sente culpado e que vai fazer diferente a partir dali. Não, um pedido só de desculpa também não, né? Mas enfim. Então o caráter de vocês não são uma pessoa horrível só porque vocês erraram, né? Todo mundo erra, é a maneira como vocês lidam com o erro que define o caráter. Então, minimizem a culpa, busquem uma maneira de resolver se houver como e sigam adiante. Eu tenho aqui vencendo obstáculos, tá? Superando obstáculos, você pode superar qualquer coisa. Acho que essa daqui meio que representa a espada do Lancelot, se não me falha a memória e minha memória histórica aqui. Apesar de não ser história real, né? Mas enfim. Bom, então é como se para alguns, pelo menos no filme, né, era impossível tirar essa espada da pedra, só uma pessoa conseguiu. Então, assim, por mais difícil que seja, por mais absurdo, impossível que pareça, vocês têm o poder de superar no tempo de vocês, com os esforços, né,
devidos, mas vocês têm como. Então, alguns realmente podem estar atravessando um momento difícil de tristeza, de desânimo, de dificuldade financeira, emocional, enfim, gente, cada um vai ter um cenário. Mas saibam que vocês têm como superar. Se for necessário pedir ajuda, se for necessário mudar de ponto de vista, aceitar ajuda, fazer algo diferente, enfim, mas vocês têm as ferramentas, mesmo que vocês acreditem que não. Depois eu tenho aqui os anjos das 4 direções, muito importante, gente, piscianos e piscianas, que vocês façam orações para os anjos e arcanjos, tá? Gabriel, Rafael, Miguel, Rafael e Uriel, tá? Os anjos das 4 direções querem, estão e irão seguir dando suporte, mas quando vocês fazem uma oração direcionada para um desses 4, tá? Vocês conseguem resultados e respostas mais claras. Uriel, Miguel, Gabriel e Rafael. E aqui eu tenho Present Power, que é uma carta que fala sobre vocês demonstrarem uma postura mais firme, uma postura mais segura no trabalho, na vida, né? Mostrarem o potencial de vocês sem ter medo de brilhar. Buscar, claro, por exemplo, se vocês vão apresentar alguma coisa, se vocês lidam com clientes, pessoas, enfim, se preparem para isso. É importante se preparar, estar sempre preparado, ter propriedade para falar sobre o que vocês têm para falar ou para, enfim, vender, etc. Mas de modo geral, tenham uma postura, tá? Que realmente transpareça segurança. Isso vai ser de extrema importância ao longo das próximas semanas. Então, assumam o lado mais potente. Para alguns, esse lado pode estar adormecido, então vamos, né, acordá-lo. Bora acordar esse lado empoderado. Eu tenho aqui mais relacionado àqueles que estão na sua busca, jornada espiritual, The Age of Light, tá? A Era da Luz, e Starseed, que é a semente de estrela, digamos assim, né? Que são as pessoas, crianças, enfim, as pessoas que vieram para esse planeta com o objetivo de ajudar aqueles que têm dificuldade de evoluir, que vieram com um propósito realmente muito importante. Então, assim, essas duas cartas se complementam também. E aqui diz assim: você vem treinando para isso há muitas e muitas vidas. E a Starseed, que é a semente de estrela, fala o que lhe acende, o que te desperta, o que acende o seu ânimo, o que acende a sua luz. Então a gente tem luz duas vezes aqui, né? No sentido, assim, do poder, do bem, né? De promover o bem. Então essa carta pergunta, uma delas questiona vocês o que causa, o que faz com que vocês se iluminem, o que desperta a luz interior de vocês. E a outra afirma que vocês já vêm treinando para o objetivo, para a missão que vocês têm nessa vida há muitas vidas anteriores. Então sintam-se mais seguros e mais amparados, saibam que vocês estão sendo amparados e que vocês têm a sabedoria que vem de outras vidas, né? Para realizar a missão de vocês aqui agora. Posso estar falando com alguns piscianos e piscianas que de fato são Starseeds, né, que são seres especiais que vieram para essa vida, vieram para cá para auxiliar aqueles que têm mais dificuldade de alcançar evolução, a sua própria luz, né? Então é isso, meus amores, agora a gente vai pro tarô, ver as questões mais do cotidiano mesmo, tá? Na segunda parte ainda tem todas essas cartas aqui de outros oráculos, outras mensagens para vocês. Também a gente vai falar mais sobre amor com o meu tarô aqui, com o meu tarô não, com o meu oráculo do Verdades Não Ditas, mensagens sobre a pessoa do interesse de vocês, coisas que essa pessoa gostaria de dizer para vocês, tá? Tudo na segunda parte. Vou seguir aqui com o tarô. Minha voz tá começando a falhar, então peço desculpas que eu não tô podendo elevar muito o tom, tá? Guias Espírito, por favor. O que reservam essas próximas semanas para o signo, para o coletivo de peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Gente, eu não tô realizando leituras particulares no momento, não estou, tá? Não tenho previsão de voltar a fazer, realmente não tô tendo como. E por isso eu faço as leituras
estendidas que trazem mais detalhes. De igual maneira, não substitui minha leitura particular, mas infelizmente no momento não estou realizando. E assim que eu puder, né, assim que eu tiver como voltar, eu aviso a todos. Muito bem. Eu tenho vocês aqui com o enforcado. Vocês, na posição de vocês. 7 de copas na energia que cruza. No passado recente, o 4 de ouros inverso. A ausência de estabilidade financeira, ou a ausência da estabilidade em casa. Para alguns, eu tô ouvindo. O deck tá na posição correta? Tá na posição correta. Eu tenho também o Cavaleiro de Ouros, no passado distante. O As de Ouros, no que vocês estão pensando. 4 de Copas, no futuro próximo. A postura, a maneira como as pessoas vão ver vocês. Eu tenho 2 de Ouros. Influências externas, o Julgamento. Medos e esperanças, o Rei de Espadas, e a energia que coroa todas as outras, o 2 de Espadas. O 4 de Copas, muito embora ele represente uma pessoa, às vezes, deixando uma oportunidade passar despercebida, pelo desânimo, pela apatia, ou pela distração mesmo, ou pela desconexão até. Quando assim, o emocional tá tão apático que pode chegar, assim, enfim, melhor oportunidade de emprego, pode chegar uma pessoa dando uma super indireta, direta, né, flertando, a pessoa vocês não vão perceber, enfim. Muitas vezes representa a falta de interesse pela distração, apatia. Mas o 4 de copas também, em outro aspecto, representa estabilidade. Estabilidade emocional, vocês querendo se conectar com pessoas que realmente representam alguém já mais seguro, mais maduro. São vocês mais maduros, sabendo melhor o que vocês querem fazer, né? Que tipo de relacionamento vocês querem ter. Então não é de todo mal. Então no futuro próximo, vocês aqui possivelmente recebendo algum tipo de cortesia, flerte, proposta, conhecendo alguém, mas indo com calma, né? Entendendo a importância de ir com calma, sem criar grandes expectativas, sem mal conhecendo o outro ou a outra. Clarificando, eu tenho a torre, porque no passado vocês sabem o quão foi caro o preço, né, que vocês pagaram por criar grandes expectativas, e vocês não querem mais isso. Então, através do conflito, através do tombo, vamos colocar assim, vocês aprenderam a colocar os pés no chão e manter, assim, uma serenidade emocional, mesmo diante de uma pessoa que parece incrível, né? O que acontece? A torre também pode representar uma oferta, a chegada de alguém na vida de vocês de forma repentina, quando vocês menos esperam, quando vocês estão nessa fase super zen, né, sem procurar, sem insistir. Então chega uma pessoa do nada, também pode ser isso. 5 de espadas, mas assim, para a maioria realmente é uma lição que vocês aprenderam a duras penas no passado, por criar expectativas demais, ou expectativas grandes demais sem conhecer direito as pessoas. E hoje vocês se encontram, ou futuramente, em breve, vocês vão se encontrar numa energia bem mais equilibrada, emocionalmente falando. O que é muito bom. Então vamos mais aqui. No passado recente, eu tenho 4 de ouros. Alguma coisa, alguma questão relacionada à família, tá? Eu vejo vocês se sentindo como estranhos no ninho, tá? Com relação a familiares, assim, ou até mesmo com relação a amigos ou trabalho. Tem algo sobre vocês se sentirem estranhos ou rejeitados ou não amparados, tá? Em uma dessas áreas, em um ambiente familiar ou trabalho, enfim. Isso no passado recente. No presente, a gente tem aqui a energia do enforcado. Então, só deixa eu ver as energias que a gente tem
E eu tenho a Torre Escorpião. Escorpião 2 vezes aqui com o julgamento. Peixes, vocês. Creio que seja isso. E Aquário com o Rei de Espadas, tá? Bom, enforcado e o 7 de copas. O que isso representa? Exatamente aquela falta de direção que a gente viu no início com os oráculos, tá? 7 de copas são vocês olhando para várias direções, mas sem conseguir deliberar, sem conseguir entender o que vocês querem fazer primeiro ou o que vocês mais gostam, qual é a pessoa que vocês mais gostam, qual é o trabalho, qual é a atividade, qual é a cidade para qual vocês realmente vão se mudar ou querem se mudar, qual é a profissão que vocês querem estudar, enfim. E aí, vocês estão nessa pausa. O enforcado, ele não fala só sobre pausa, ele não fala só sobre isso. Mas ele, nesse aspecto aqui, nesse contexto, ele fala sobre essa pausa. Então, assim, a necessidade de vocês realmente deliberarem com mais clareza, alcançar essa clareza, e não esqueçamos que a carta do enforcado, a tradicional, ele tem um halo, acho que é auréola, acho que é esse o nome, mas eu não tenho certeza se estou falando certo, em torno da cabeça brilhante, por quê? Porque ele está alcançando a clareza de pensamento. Por mudar o foco dele, ou melhor, por mudar a perspectiva, ele consegue enxergar algo que ele não enxergava antes com mais clareza, ou ele consegue enxergar outras vias, outras possibilidades que ele não via antes, né? Então, assim, de repente vocês precisam estudar mais, pesquisar mais a respeito do que vocês querem fazer. Talvez vocês precisem buscar novos pontos de vista, conversando com pessoas que já têm experiência naquilo que vocês gostam, mas ainda não, né, não sabem muito a respeito. O 7 de copas é justamente a carta que fala sobre a ausência de direção, né? Vocês não olha para cá, olha para cá, olha para cima, olha para baixo e não sabe para onde vai, né? Tem muitas opções. E dessas 7 opções, 3 no máximo são boas. E dessas 3, uma é excelente. Então vocês precisam realmente colocar no papel e deliberar e entender o que realmente conversa com vocês, o que realmente faz sentido para vocês, tá? Enquanto isso, vocês vão ficar nessa pausa mesmo, na energia do enforcado, enquanto vocês não enxergam, não alcançam essa clareza, não alcançam essas outras possibilidades que vocês ainda não enxergam, né? É delicado, porque o que vocês estão sacrificando aqui, porque também se trata disso, tá? Também se trata de sacrifício, porque vocês estão sacrificando o tempo de vocês. E tempo não volta. O tempo é o bem mais precioso. Decidam, tracem uma reta e coloquem ação, tá? Bom, no passado distante, eu tenho aqui o Cavaleiro de Ouros inverso. Bom, Cavaleiro de Ouros, para quem me conhece, a maneira como eu entendo realmente esse arcano é a ausência de estabilidade. Então eu tenho 2 cartas aqui no passado distante e recente que falam sobre a ausência de estabilidade. Mas nesse caso, a ausência de estabilidade com relação a vocês, tá? A ausência da constância. Então, não tô dizendo que vocês são inconsequentes, ou que vocês não trabalham bem, ou que vocês não são bons companheiros ou companheiras, ou que vocês não são bons filhos ou filhas, mas assim, pelo menos em uma área da vida de vocês não existe constância, não existiu e para alguns ainda não existe, né? O que tu tá falando, Ax? Bom, a constância é ter uma rotina saudável, né? Talvez vocês sejam incríveis no trabalho, mas pequem com a saúde física. Talvez vocês sejam incríveis com a saúde física, mas pequem no trabalho. Talvez vocês sejam filhos incríveis, mas sejam uma esposa ou um marido que deixam a desejar. N cenários, tá? Então falta constância em alguma área importante da vida de vocês que vocês precisam reaver ou devem trabalhar para reaver. Eu também posso estar falando com o pisciano que lidou com uma pessoa, né, um namorado, uma namorada nesse caso, que não era alguém constante, não era alguém em quem se podia confiar o futuro e planejar o futuro, também pode ser o caso, tá? Bom, vamos agora para aquilo que está na cabeça de vocês. Tem uma oportunidade aqui, uma oferta ou uma ideia cuja carrega um grande potencial. A gente vai clarificar, vou clarificar todas essas energias na segunda parte, tá bom? E a gente vai entender mais sobre essa oportunidade. Mas sim, provavelmente de trabalho. Para quem tá sem trabalho, tem muito, eu vejo muito, olha, a maioria dos signos que eu li até agora, boas notícias para quem tá sem trabalho e boas notícias também para quem está trabalhando ou para quem tem o seu negócio próprio. Me parece que tá mudando, tem alguma coisa relacionada à economia, oportunidades que está mudando, talvez pela percepção das pessoas que hoje tá
mais ampla, né, aprendendo a lidar com redes sociais, aprendendo que existem várias e várias maneiras não tradicionais de se ter uma renda, então bem bacana. Agora, vamos aqui para a maneira como as pessoas vão ver vocês, como as pessoas vão perceber vocês. O 2 de ouros. O 2 de ouros é uma carta interessante, é uma carta que fala sobre equilíbrio, acima de qualquer coisa, equilíbrio. Mas ela também pode representar um indivíduo que lida com várias situações. Uma pessoa que realmente é um malabare, né? Então, nem sei se existe essa palavra, mas eu acho que malabarista mesmo seria o correto, né? Uma pessoa que lida com várias situações ao mesmo tempo e pode acabar escorregando, pode acabar, como a gente tinha falado antes ali, como eu tinha dito antes, deixando a desejar em alguma, né? Por querer abraçar demais, acaba não concluindo tudo, tá? Muito trabalho, as pessoas podem ver vocês como alguém muito ocupado, muito trabalhador, trabalhadora, mas de modo geral, vocês, a percepção das pessoas com relação a vocês é de que vocês precisam de ajuda, precisam aprender a pedir ajuda, talvez, ou também pode ser que as pessoas vejam vocês como alguém que tá lidando com muito, né, e não deveria, por alguma razão. Então, alguns podem estar com várias questões familiares, precisando cuidar dos filhos, cuidar dos pais, cuidar do periquito, papagaio, precisa viajar, precisa se matar no trabalho, tudo junto. Então, assim, a percepção das pessoas é essa, tá? Para outros ainda pode representar aqui alguma coisa no sentido de ver vocês como um exemplo. Um exemplo de resiliência, né? De alguém que faz pra caramba, mas não reclama. Levem como ressoar. Bom, eu tenho aqui o julgamento, tá? Enquanto influência externa. Bom, o julgamento pode muito bem representar uma pessoa voltando do passado. Pode ser amor, pode ser familiar, amigo, amiga. Pode ser um chefe, né? Uma chefa das antigas aí querendo recontratar vocês N cenários. E a carta do julgamento enquanto influência externa também pode representar algum acontecimento que impulsiona vocês, que obriga a vocês sair da zona de conforto. A gente também vai ver melhor na segunda parte da leitura. Depois aqui eu tenho nas esperanças, nos medos e nas esperanças, o Rei de Espadas. Bom, eu acredito que talvez vocês queiram ser uma pessoa que age mais de forma, uma pessoa que age de forma mais lógica, mas talvez vocês tenham medo de assumir essa postura, no sentido de espantar os outros, né? Então eu posso estar falando com uma pisciana aqui que super gosta de brincar, de, né, fazer palhaçada entre amigos, ou aquela pessoa que tá sempre, né, sempre se obriga, mesmo quando não tá legal, se obriga a ser o brincalhão, a brincalhona do grupo, assim, mas eu vejo vocês sentindo uma necessidade de interiorizar, de ficar mais na de vocês, sabe? De realmente fazer as coisas de forma mais séria, gastar o tempo de vocês de maneira mais produtiva. E talvez o medo seja que os outros não entendam muito isso, essa mudança, tá? Para outros ainda, pode representar uma pessoa que vocês gostam, tá? Possivelmente um homem ou mulher mais velho. E a gente também vai saber um pouco mais sobre essa pessoa. Bom, nos medos ou esperança, pode ser, eu não sei porquê, mas eu tô vendo alguma coisa sobre triângulo amoroso aqui, hein? Tô vendo alguma coisa sobre triângulo amoroso aqui nos medos e esperanças de vocês. Vamos ver se confirma na segunda parte. O 2 de espadas, na energia que coroa todas as outras, representa vocês, mais uma vez, inertes, mesmo tendo ideia do que tem na frente e sabendo de onde vocês vêm e o que vocês já viveram, né, o que está atrás de vocês, mesmo sabendo, vocês não conseguem escolher, vocês não conseguem dar um passo em direção aos objetivos ou em direção a nada, basicamente. O 2 de espadas também pode falar sobre a dificuldade de vocês de expressar, comunicar o que vocês realmente querem, ou a respeito de, ou se comunicar de forma mais honesta sobre quem vocês realmente são, tá? Tem um quê aqui de ter medo,
sobre falar mais abertamente sobre quem vocês são para as outras pessoas, tenho um pouquinho de medo sobre isso. Mas o 2 de espadas aqui representa, para outros ainda num terceiro cenário, a dificuldade de entrar em acordo, a dificuldade de fazer as pazes com vocês mesmos ou fazer as pazes com alguém, tá? Também tem esse aspecto. Bom, meus amores, é isso que eu tenho pra vocês. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Não esqueci de nada. Na segunda parte a gente vai ver mais, ok? Acho que eu já mostrei aqui pra vocês as cartinhas. E é isso, tá? Sigam nas redes, se vocês quiserem, né? Tá tudo aqui, já apareceu no vídeo, não preciso ficar falando. Desejo boa sorte, tá? Espero ter ajudado. Um cheiro Dax e até a próxima.